Olá, Danilo, Zaidan. Hoje aconteceu o cortejo que levou o caixão de Elizabeth II do Palácio de Buckingham até o Palácio de Westminster. E durante esse trajeto de aproximadamente 40 minutos, apesar da multidão que estava nas ruas, houve muito silêncio, um sinal de respeito à monarca que serviu a coroa britânica por mais de 70 anos. As badaladas do Big Ben e tiros de canhões eram os barulhos que se ouvia durante essa procissão. Assim que o caixão chegou no Palácio de Westminster, aconteceu uma missa liderada pelo arcebispo da Cantuária para familiares e alguns convidados. E aí, às 5 da tarde, horário local, 1 da tarde, horário de Brasília, o palácio foi aberto para que o público começasse a prestar homenagem. A fila é quilométrica. Neste exato momento, são mais de 6 quilômetros de fila e a projeção é que algumas pessoas vão esperar até 30 horas para conseguir ver de perto o caixão. Haverá, claro, uma grande revista em todos que forem entrar no Palácio de Westminster, raio-x, não é permitido tirar foto e também levar mensagens de cunho político. E aí, na segunda-feira, acontece o funeral fechado para o público, para apenas 2.000 convidados, entre eles 500 chefes de Estado. Mas vale destacar que de hoje até amanhã de segunda-feira, o caixão ficará à disposição do público 24 horas por dia. E cerca de 1 milhão de pessoas devem encarar essa enorme fila para dizer o último adeus a Elizabeth. Eu volto com vocês. Ô Danilo, obrigado, Killen. Obrigado. O Killen está fazendo um trabalho brilhante lá. E Danilo, você sabe que outro dia até conversávamos aqui, o Ronald, a Ana, eu. O fato é que a rainha, ela era uma atração turística também, né? Então, e não era aquele negócio de o Palácio Real, o Jardim Real, a Carruagem Real, a Guarda Real. Era o Palácio da Rainha, o Jardim da Rainha, a Carruagem da Rainha, a Guarda da Rainha, aquela imagem famosa que o mundo inteiro conhece, né? Daqueles guardas imóveis, que nem piscam. Às vezes passa lá um sujeito querendo fazer graça e tal. Até o... como é que chama aquele... o Mr. Bean. Já fez, já fez cenas ali, né? Com aquele guarda. Então ele passa na frente, volta, faz uma micagem, uma palhaçada. E o sujeito imóvel, né? Imóvel, não pisca. Então, a atração turística que a rainha representava, muita gente queria... o sujeito estava em Paris ou em Amsterdã e às vezes queria ir a Londres só por causa das coisas associadas à rainha, né? Resta saber, claro, a família real continua, o Charles agora é o rei, mas resta saber se haverá esse mesmo nível de atração para os turistas. E o que isso representava, inclusive, para a economia britânica em termos de entrada de divisas por conta do turismo, né? Não, muita gente fala dos gastos, né, da família real, que custa muito caro aos contribuintes, né? Mas também, por um outro lado, e essa conta a gente não vai conseguir fazer aqui, né? Não, é imensurável, né? Mas o turismo, né, também a gente precisa colocar na balança que alimenta muito a economia britânica, né? Você lembrou bem dos palácios, do jardim, mas eu lembro aqui do casamento do Harry e da Meghan, que atraiu, eu estava vendo aqui os últimos dados, 60% dos turistas... 60% das pessoas que participaram do casamento do Harry e da Meghan eram do Reino Unido e 40% de outros continentes, né? Eram mais de 600 mil pessoas que foram a Londres naquele final de semana do casamento do Harry e da Meghan, só para trazer aqui um dado, né? Esses visitantes, esses 600 mil pessoas, gastaram 107 milhões de libras, né, neste final de semana, né? Então, evidentemente que a rainha tem também, né, esse marketing que ela conseguir atrair, né, as pessoas. Era um fascínio mesmo, não é?
Zaidan. O mesmo a gente pode, não sei se é uma comparação justa, mas o mesmo a gente pode fazer do Papa e do Vaticano, né? O João Paulo II tinha um apelo, não é? Depois o Bento XVI um pouco menos carismático, um alemão, o Papa Francisco já também um pouquinho mais, né? Aquela coisa latina, argentina. Então é isso, né? Tudo é business também no fundo, né, Zaidan? E no caso dos papas, porque o Francisco, há uma grande divisão hoje, né, de grupos que não gostam da doutrina que ele privilegia, cobram que ele se manifeste a respeito da perseguição aos católicos na Nicarágua. Houve aquela cena das freiras expulsas do país, obrigadas a entrar num ônibus para saírem da Nicarágua, a proibição de realização ali de missas, etc. E o Vaticano, obviamente a assessoria do Francisco, argumenta que ele está conversando nos bastidores, que ele prefere não fazer declarações bombásticas, porque isso pode atrapalhar. Mas o fato é que até agora nada mudou. Se há negociação, isso não fez o Daniel Ortega recuar um passo nessa perseguição que ele tem movido aos católicos na Nicarágua. E o Bento XVI, é o que você falou, o Bento XVI era um doutrinário, né? Um sujeito ligado à doutrina, ele era inclusive antes daquela chamada Congregação da Doutrina e da Fé, então ele cuidava de questões doutrinárias do catolicismo, no papado do João Paulo II. O João Paulo II era uma figura extrovertida, teve uma participação política importantíssima na Polônia, a maneira como a Polônia se insurgiu contra a dominação soviética. E, ao mesmo tempo, quando ele visita Cuba, as multidões que vão às ruas ali, e foi recebido na época pelo Fidel Castro, etc. Tiveram uma conversa de adultos, né? Não foi nada infanto-juvenil, como muitas vezes acontece nessas ocasiões. E ele era, tanto que fizeram aquela música aqui no Brasil, o Papa é Pop, não é, Danilo? Porque o João Paulo II era uma figura realmente popular, ele tinha isso. Isso não é uma coisa que o sujeito compra, adquire. Ele é ou não é? O John Kennedy, por exemplo, claro que a maioria absoluta das pessoas que estão aí ouvindo não era nascida, a maioria absoluta não era nascida quando o Kennedy foi assassinado. Mas o Kennedy era o que eles chamavam na época o presidente pop, né? Tinha gente que tinha nas paredes, assim, depois que o Kennedy foi morto, tinha pôster dos Beatles e tinha uma foto do John Kennedy, né? Ele era uma figura, isso nos países asiáticos, europeus, africanos, sul-americanos. Havia, e não pela política dele, que não era diferente em nada substancial dos outros presidentes, mas a figura em si é uma coisa inexplicável. O João Paulo II tinha isso. E a rainha, ela de certa forma, pelo tempo, né? Quanta gente nasceu, cresceu, envelheceu, e lá estava a rainha, 70 anos de reinado. E há críticas à Grã-Bretanha, que são transferidas para a rainha, ainda hoje, porque a Inglaterra e tal. Na verdade, não houve monarca com menos poder político do que Elizabeth. Não houve. O pai dela, por exemplo, o Jorge VI, ele participou de discussões importantes a respeito da guerra. Havia toda terça-feira um almoço do rei Jorge VI com Winston Churchill. E eles discutiam questões da guerra, etc. E antes dele, se você recuando até o reinado de Vitória, né, que é um reinado muito longo, o segundo mais longevo da Grã-Bretanha, só inferior ao da Elizabeth, mas todos os monarcas, o período de exceção é aquele período em que não há monarca, né, quando o Cromwell derruba a monarquia e faz ali um protetorado calvinista e tal, mas sempre os monarcas tiveram algum poder político, mesmo quando já não havia absolutismo. Ela não. Ela foi a rainha sem poder político algum, e sempre que ela roçava uma opinião política, vinham as críticas, não pode se meter, esse é assunto do primeiro-ministro e tal. Mas era uma figura tremendamente emblemática, né? Inclusive para os britânicos, porque representava a estabilidade. Muitos governos medíocres, subindo e caindo, mas lá estava a figura da chefe de Estado que inspirava a ideia de estabilidade.
Então, os desafios do Charles não serão poucos, né, Danilo? Não, é verdade. E só para a gente encerrar, continua, né? Segue o velório da rainha, já aberto ao público, como o Killing trouxe aqui, 6 quilômetros, né? 6 quilômetros marca aí o fim da fila, não é? Para o velório mesmo da rainha, seria o equivalente a 2 horas de Copacabana, para o ouvinte ter uma dimensão do que isso representa, 6 quilômetros de extensão, não é? Mas o que os britânicos falam, não só os britânicos, não é, Zaidan? Você sabe que eu tenho uma relação muito grande com a Nova Zelândia, né? E lá também as moedas têm o rosto da rainha estampado, né? E há uma discussão também já na Nova Zelândia agora se deve ser trocada as moedas ou não, não é? Não só pelo custo, mas pelo que ela representa também, a figura ali da rainha, né? Então ela realmente estava presente de fato nas moedas, nas notas estampadas, no palácio, uma figura mesmo muito carismática, muito presente na vida, principalmente dos britânicos, né? Vamos ver como o Charles vai, né, tocar aí o reinado, não é? Se com a mesma disposição, mesmo carisma, e como também a população agora vai se comportar também, porque já existe uma má vontade com a Camila, né, Zaidan? Com a Camila Parker, alguns virando o rosto para Meghan Markle também, depois de todas as polêmicas, a volta para os Estados Unidos. Então vamos acompanhar os próximos passos aí, que será, claro, muito diferente, né, do que a gente estava acostumado. Muito diferente. Você não perde uma figura emblemática assim e tudo continua igual. É claro que não.